Mais uma edição do Saúde na Colher no ar e hoje a gente vai aprender a harmonizar vinhos, né, com alimentos. Então aqui ao meu lado eu tenho o Pedro. Olá, Michel. Tudo bem? Joia. O Pedro que é sommelier e vai falar pra gente como é que a gente faz essa harmonização, né? Perfeitamente. É difícil? Não, não é nada difícil. O vinho, como nós já compreendemos, né? Muitos países da Europa, ele é tido como um alimento, então ele já integra muito bem com os pratos. Né? Então a questão mesmo de nós sabermos harmonizar ou não é questão de prática, é do cotidiano nosso. E o vinho, ele é uma bebida mais... tem essa questão, é uma bebida mais para o inverno, verão, ou ele é para todas as estações? Perfeito, para todas as estações. Tanto é que nós temos várias vertentes de vinho, né, estilos, inclusive, como foi abordado no programa anterior, como você já citou, onde nós temos, por exemplo, o dia de calor, né, um verão, por exemplo, nós temos o advento da espumante, temos também os vinhos brancos, temos os rosés também, que podem encaixar muito bem. Ah, mas eu não gosto de branco, eu não gosto de rosé, porque eu acho muito ácido e aquilo tudo. Vai num tinto leve, um Pinot Noir, por exemplo, vai encaixar muito bem, né? E para o inverno, claro, né? Já remete mais ao vinho, porque o vinho ele conforta, né? Ele traz uma sensação assim de conforto e tudo mais, então o pessoal acaba enxergando que o vinho é mais no inverno, mas não. Como eu explanei aqui, o vinho é para todas as estações e também para diversas ocasiões. Né? E assim como a cerveja que a gente consegue harmonizar com petisco, né? A gente consegue harmonizar o vinho com algum tipo de petisco? Boa pergunta, Como é que Michel, faz? Boa pergunta. O petisco, geralmente, a gente vai perceber, um frito. Vamos jogar aqui um negócio bem simples assim no nosso cotidiano, aquelas iscas de tilápia, perfeito? Certo. Ela é mais gordurosa, uma coxinha mais gordurosa. Então, sempre que eu tenho coisa mais gordurosa, e a ideia também, a cerveja ela é gelada, fresca, bem leve. Tá. Né? Quero conversar com os amigos, quando descontrair. Então, qual que é a vertente de vinho que eu vou puxar para isso? Ou uma espumante mesmo, ou um vinho branco. Por que isso? Porque geralmente a espumante e o vinho branco ela tem uma acidez mais acentuada, mais alta. Tá. O que a acidez faz? Ela quebra a gordura. Então, quebrando a gordura do petisco, o que acontece? Aquele petisco que eu estava comendo, estava cansando o meu paladar, a espumante entra, o vinho branco entra com essa acidez e faz o quê? Promove a limpeza da minha boca, tá bem? E, então, eu recomendaria esses dois estilos de vinho. Ou, no caso, um vinho tinto leve, que também o vinho tinto leve ele tem mais acidez e menos álcool. Então, com mais acidez, limpa-se também melhor nossa boca. Então, para petiscos, creio que seja a melhor alternativa. Você citou aí, por exemplo, uma tilápia, uma questão frito, né? E até vamos até mais amplo aqui, falando um pouquinho mais amplo, digamos aí frutas secas, uma amêndoa, né, um amendoim, o que eu vou conseguir encaixar com isso? Eu já vou mais na espumante mesmo. Creio que é o que vai harmonizar melhor em relação a isso. E geralmente as espumantes método champenoise, elas trazem também toques aí, amendoados, mel, florais, que vão interagir muito bem com essas frutas secas e também com as castanhas em geral. E o vinho, aqui a gente está falando então na questão de harmonizar com petisco, uma entrada. O vinho ele pode ser servido, eu vou mudando de vinhos ao longo das refeições. A entrada eu coloco um vinho, o prato principal outro, e eu posso servir também até com sobremesa? Pode, com certeza. Inclusive nós realizamos muitos eventos enogastronômicos na Decanter, né? E com esse propósito mesmo. Então nós sempre, em casa você também pode fazer isso, que eu acho que é o mais recomendado. Então muitas vezes o que acontece, pessoas compram um mesmo vinho para a noite toda. Não que isso seja ruim, claro que não. Também isso vai de cada um, né? Mas para que você aumente a sua experiência e tenha algo mais amplo, né? Você pode começar, então, no caso, com uma espumante, né? Por exemplo, eu falei com esses petisquinhos que eu já citei anteriormente, certo? Depois você vai fazer um carpaccio, um peixinho, um finger food. O que eu vou encaixar? Encaixa um branco, um rosé, diferente. Digamos uma reunião de 6 amigos, por exemplo, uma garrafinha vai servir os 6 muito bem, né? Depois eu vou para por exemplo, eu vou para uma entrada de um prato, por exemplo, digamos aqui um gratin, né? Que ele é um purezinho que vai o emmental em cima, você gratina aquilo ali, pronto, tal. Lembra muito um escondidinho, por exemplo. Certo. Isso daí você já encaixa com tinto leve. E depois, se eu for servir aí uma carne no forno, ou um churrasco, para finalizar, né? Um prato mais elaborado, mais forte, mais pesado, um risoto, ou mesmo uma massa que tem um molho vermelho, eu já encaixo com um tinto mais encorpado. E para finalizar, claro, a sobremesa. Então, sobremesa nós temos diversas. Então, sempre que eu pegar uma sobremesa mais leve,
geralmente de cores mais cores brancas ou cores amarelas, eu vou buscar servir essa sobremesa com um vinho de sobremesa chamado Late Harvest. Tá. Né? Que são aqueles douradinhos, que tem uma cor dourada mesmo, tá? E depois, se eu for assim para uma sobremesa um pouco mais pesada, um bolo, né, um panetone, ou coisas à base de chocolate, então eu já vou trazer a ideia do vinho fortificado. Um exemplo aqui clássico é o vinho do Porto. Então até na sobremesa eu tenho... O Porto, no caso, ele é feito de uvas tintas. Eu tenho também o Porto Branco. Também existe. Só que o mais recomendado para sobremesa à base de chocolate ou frutas vermelhas é mais o Porto Tinto mesmo. Tá? Aí onde nós temos a categoria Rubi, que encaixa muito bem com sobremesa à base de chocolate principalmente. Então vamos recapitular então. Se eu for servir então como prato principal na minha casa um peixe, eu coloco então um vinho. Colocaria um branco. Branco. Tá. Porque a gente vai sempre remeter o que, Michel? A questão do peso. A primeira coisa que eu vou remeter na harmonização é o peso do meu prato. O peixe é um prato leve, perfeito? Então, ele sendo leve, eu tenho que trazer um vinho leve da mesma forma, principalmente um branco. Porque o peixe ele interage tão bem com o tinto devido aos taninos que o tinto tem. Aquela sensação que a gente sente de amarrar. O peixe junto com esse tanino vai gerar um amargor em boca. Então não é tão recomendado, a não ser que seja um peixe muito gordo, um peixe, um atum, um salmão, que tem mais gordura, então com tanino até integra alguma coisa, mas se for um peixe de carne branca, né, um pacu, uma tilápia, um bagre, eu já não recomendo tanto. E aí se for então massa ou um prato principal que tiver uma carne, é o tinto. Isso. A carne eu iria no tinto. A massa, assim como o peixe, tem-se várias alternativas. Porque a massa eu posso tanto colocar por exemplo, tem uma massa, eu coloquei lá tomates, aspargos, componentes vegetais. Componentes vegetais trazem leveza. Então eu vou servir o quê? Um vinho também mais leve, branco. Se a gente tiver um molho à bolonhesa, putanesca, que é mais peso, aí eu já vou num tinto. Isso vale tanto para massa quanto para risotos também, da mesma forma. E a gente chegando então na sobremesa, a sobremesa doce, eu vou servir com um tinto? A sobremesa eu tenho várias alternativas também, como falado. Até inclusive eu posso harmonizar sobremesas com espumante, por exemplo. Tá? Então você pega uma mousse de maracujá, a mousse, digamos, ela é leve e ela é meio aerada, certo? Isso aí com a espumante, uma demi-sec, né, que tem um residual de açúcar, vai entrar muito bem, ou um moscatel, tá? E se eu for um bolo, como eu falei, ou um panetone, assim, coisa mais pesada, ou um chocolate amargo, que tem mais peso, aí eu já vou acompanhar com um vinho fortificado mesmo. Que o vinho fortificado, para quem não conhece esse estilo de vinho, é onde eles adicionam aguardente vínica no meio do processo de fermentação. Com isso, o açúcar não é consumido em sua totalidade, mata-se a levedura quando adiciona-se essa aguardente vínica lá, né? Então esse vinho ele fica um pouco mais alcoólico e além disso ele mantém um residual de açúcar alto. Por quê? Sempre que eu for harmonizar com sobremesa, eu tenho que lembrar que o vinho nunca pode ser menos doce do que a sobremesa. Tem que ter um vinho sempre mais doce que a sobremesa. Porque senão a sobremesa vai inibir o sabor que o vinho tem e não vai promover a troca ideal de sabores ali nessa experiência. Chega a ser um vinho licoroso? É um vinho licoroso, perfeito. Esse licoroso, como falado, nós temos tanto o fortificado, como temos também os Late Harvest. Late Harvest é aquele que ele é douradinho, ele é mais dourado e mais leve do que o vinho do Porto. Então, esse Late Harvest eu já encaixo com sobremesas mais leves. Tá? Então, como falado, eu posso encaixar ele aí com uma própria mousse, como eu falei, ou sobremesas que contenham frutas de polpa amarela, né? Ou maçã, um strudel, por exemplo, vai encaixar muito bem. Tá? E aí, como é que eu faço, né? São muitas informações, né? O pessoal que está assistindo em casa, né? Eu chego no supermercado, eu vou comprar um vinho, vou fazer uma reunião na minha casa. Chego lá e fico desesperado para encontrar o que eu vou servir para os convidados. Por isso que é mais recomendado sempre buscar uma loja especializada para se comprar os vinhos, tá? Não que você não possa comprar no mercado, claro, para cada um, né? Mas caso você tenha essa curiosidade e queira descobrir, entrar nisso, a melhor coisa é a prática. E quem vai
quem vai te trazer essa bagagem de informação geralmente é o sommelier de uma loja especializada. Então muitas vezes o sommelier é o que ele faz a ponte mesmo entre o vinho e o cliente, onde você vai falar, Pedro, ó, eu vou me reunir hoje com 8 pessoas em casa, tudo, eu vou servir isso e aquilo. Então o sommelier vai falar para você, né, mais ou menos o que será, quais vinhos que melhor encaixam, e desta forma, querendo ou não, você já vai aprendendo ali uma série de informações, porque como você falou, Michel, o vinho ele é muito amplo, então você vai montando o quebra-cabeça de fato, né? Então numa primeira experiência onde você encontra com um sommelier numa determinada ocasião, ele vai te passar uma dica aqui, uma ali e tal, você vai praticar isso em casa com seus amigos. Depois uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta ocasião, já vão mudando as perspectivas e com isso você vai acumulando esse conhecimento. Tanto é que as feiras de vinho também, né, como o Decanter Wine Day que nós estaremos realizando, é uma boa oportunidade também para isso. As pessoas conhecerem um pouco mais. Interagirem com pessoas também que já vivem no mundo do vinho e propriamente os sommeliers que lá estão para atendê-los, né? Perfeito, Pedro. Olha só, eu espero que com esses 2 programas que a gente veiculou aqui no Saúde na Colher, na TV Câmara, vocês possam ter pegado uma ideia, né, de como que você pode contribuir, né, para a sua reunião familiar e ainda para a sua saúde, né? Sem dúvida. E uma dica que eu dou também aqui, que eu acho que é muito interessante, é sempre buscar vinhos de uma determinada região, vamos falar aqui da região da Toscana, por exemplo, um Chianti. Então pegue os pratos típicos de lá, né? Então faça uma brincadeira dessa forma, acho que é legal, sabe? Depois pega a região, La Mancha na Espanha, que pratos que eles têm lá? Compre um vinho de La Mancha e faça os pratos dessa região também, que eles se integram muito bem. Né? Então os europeus já estão há milênios aí trabalhando isso. Né? Então, como eu falei, o vinho já integra-se como um alimento para os europeus também. Então, com isso, durante esses milênios, esses séculos aí que se passaram, eles criaram as harmonizações clássicas que nós falamos. Né? Então, você trazendo isso, creio que é uma forma de você enriquecer, não somente na questão gastronômica e enófila, mas também cultural, né? Que o vinho também é cultura. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, então. Depois de toda essa explicação, Pedro, pessoal de casa, então, se restou alguma dúvida, como é que faz? Tem um Instagram aí, um Facebook? Ah, perfeito. Nós temos tanto Instagram quanto Facebook, ambos Decanter Campinas. Lá nós sempre colocamos promoções, colocamos também os jantares enogastronômicos, como eu já citei, as próprias feiras de vinho também. E claro, caso queiram tirar dúvidas, nós estamos sempre à disposição, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, porque eu vou aproveitar para tirar outras dúvidas aqui com o Pedro. Ótimo, né? claro. Para algumas reuniões familiares aí. Sem então dúvida. até a próxima. Até mais, pessoal.